Here we go. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou o Kairos. Para você que ainda não me conhece, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal. Lembrando que esse conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos, então tenha consciência. Rapaziada, tô aqui com o Aviator aberto. Eu vou passar algumas estratégias, vou fazer poucas entradas aqui. Tô analisando o gráfico já tem um tempo, agora não tá um momento bom para operar. Enquanto isso, eu vou trocando uma ideia com vocês que vai ser a ideia central desse vídeo, que é falar sobre o stop loss. Muita gente tem um stop loss aí como vilão. Para quem não sabe o que é o stop loss, é um limite que você mesmo define, uma porcentagem da sua banca, um valor que você vai definir. Para caso você atingir aquele valor, você vai parar e voltar no outro momento, num outro dia. E a maioria das pessoas não conseguem aceitar o stop loss. Toda vez que perde, dobra a mão, não aceita, vê que o gráfico está mudando às vezes, se sabe analisar, e se não sabe, não percebe e continua fazendo entrada até quebrar a banca. E esse é um ciclo vicioso de quem não sabe analisar, de quem não tem técnica, não tem estratégia, não tem uma mentalidade alinhada, porque para você apostar não é só chegar aqui, colocar dinheiro e sair fazendo entrada. Então você primeiro tem que alinhar a sua mente, você tem que ter uma mentalidade alinhada e fortalecida para poder fazer as suas operações. O stop loss, ele vem para garantir a proteção da sua banca, tanto em dias que você pode se descontrolar, tanto para dias ou momentos que o gráfico não está bom e vai te ajudar a não quebrar a sua banca. Então vamos lá, eu estou analisando o gráfico aqui, como vocês podem ver, tem sequências muito grandes de velas negativas. Vamos chamar as velas negativas aí, essas velas azuis, de negativas. E vamos citar o termo valas quando vierem velas seguidas. Então a gente vê lá embaixo que tem velas negativas azuis seguidas, sequências de 3. Tem uma sequência muito grande aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então definitivamente não é um bom momento para a gente operar aqui agora. Eu estou analisando o gráfico já tem um tempo. Tem um analisador que eu utilizo para fazer minhas análises também, que eu vi lá que agora são 8h25, desde umas 7h20, 7h30 que ele está no momento de recolhe, que é esse momento que ele vai tomar o dinheiro dos jogadores. Então eu vou esperar um momento que o gráfico começar a me apresentar indícios que ele vai virar, um PAG. Vamos falar PAG, é um momento que ele vai soltar ali bastante vela roxa e rosa. E nesses momentos que a gente vai fazendo as nossas operações. Somente nesses momentos a gente vai trabalhar com probabilidade. Então a gente vai entrar no momento que a probabilidade estiver alta, para a gente poder pegar um green aí num 2x, no máximo 3x. Ainda mais para quem tem banca baixa, eu recomendo no máximo 2 a 3x. Não que seja errado buscar a vela rosa, mas tem análises muito mais específicas para isso, e você precisa ter uma banca um pouco mais elevada para poder tentar mais entradas. Então vamos focar aqui, né, nas velas roxas, 2x, no máximo 3x, se a gente perceber que o gráfico está entregando. Ainda falando sobre o stop loss, muita gente, a maioria das pessoas não aceitam. Tem um dito popular aí que falam que 95, 96, alguma coisa assim, uma porcentagem das pessoas que apostam perdem. E eu falo o contrário, 100% das pessoas que apostam perdem. A diferença de um apostador profissional para um amador é que ele sabe perder. O apostador profissional, ele sabe que o loss é uma derrota temporária. Ela não é uma derrota
que vai dizer que você não é bom para operar, que a sua técnica não é boa o suficiente. Você não pode se desesperar quando você leva um loss. Eu não quero aqui ser pessimista, falar para vocês que vocês têm que entrar para operar já pensando em perder, mas eu quero trazer para vocês uma realidade que muita gente entra nesse mercado e se ilude achando que do dia para a noite vai ficar rico, que vai colocar um valor aqui, fazer uma entrada e dobrar a banca. O que você precisa buscar é a consistência. A consistência é o que vai dizer se você vai ficar vivo nesse mercado ou não. E a consistência, ela precisa de 3 pilares para você alcançar essa consistência, que é uma mentalidade vencedora, uma mentalidade alinhada, blindada e protegida. Você tem que ter uma mentalidade blindada. Se você não tiver uma mentalidade blindada, você não fica vivo nesse mercado. Com uma mentalidade alinhada, logo em seguida vem uma técnica, um método. Não dá para você chegar aqui e sair entrando aleatoriamente. Achei um número bonito, eu vou entrar. Esse aqui é meu número da sorte, eu vou entrar. Não, você precisa ter um fundamento para entrar. O que eu costumo dizer sempre é o seguinte: vai fazer uma entrada, justifica o porquê que você está fazendo essa entrada. Não faça nenhuma entrada sem justificativa. Sempre justifique o porquê você está fazendo uma entrada. Tem um método? Segue o método. Não vai fazer entrada fora do seu método. E o último pilar, que é a gestão de banca. Você tem que ter uma gestão inteligente da sua banca. Você tem que saber o momento de parar, o valor que você vai utilizar em cada entrada e tudo mais. É um conteúdo muito extenso, eu estou passando o básico do básico aqui para vocês. É um vídeo de introdução aqui do canal. Então eu estou passando o básico do básico para vocês terem uma noção de como funciona as apostas, se você quiser apostar de um jeito profissional. O gráfico aqui ele começou a dar uma melhorada um pouco. Ele ainda tá ruim, mas vamos esperar um momento aqui que ele melhore. Eu não vou falar tanto sobre estratégias hoje, eu vou deixar isso para vídeos mais específicos mais à frente. Hoje eu vou focar um pouco mais na mentalidade e de vocês começarem a colocar na cabeça que o stop loss faz parte. Ele é seu aliado, ele protege a sua banca, ele te protege o seu emocional e protege você de quebrar, porque quando você quebra, o seu emocional vai lá embaixo. Então, você definir e aceitar um stop loss é uma proteção para você e para a sua banca. Entenda isso como algo bom. Você só vai ter consistência no longo prazo quando aprender a perder no curto. E eu falo perder. Às vezes pode dar a impressão que eu estou sendo pessimista, que eu estou com um pensamento negativo, e não é isso. É o que a maioria das pessoas fazem, é entrar sem gerenciamento, sem um limite ali de perda, e quando perde um valor não aceita, perde a cabeça, faz uma entrada atrás da outra e começa a quebrar a banca. Começa não, quebra a banca, né? Aqui ele começou a me apresentar uma limitação de duas velas azuis, 2 velas negativas. Eu vou esperar uma próxima oportunidade, embora o gráfico ainda não está muito bom, eu vou fazer uma entrada para ver se o mercado vai respeitar ou se ele não vai respeitar. Eu tenho ali aquela vela de 1,40, 1,12, 1,16 e 1,65. Eu vou fazer entradas quando o gráfico começar a me revelar que ele vai limitar em 1 ou 2 casas. Eu não vou fazer, eu poderia fazer uma entrada aqui agora, mas eu ainda vou esperar porque a coluna não está muito boa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre colunas também. Então, pode ser que se eu tivesse entrado, pode ser, e eu pegaria um green no 2x, mas eu preferi esperar porque ele ainda está com muito pouca vela roxa e a coluna também não estava muito boa.
Então, preferi esperar. Se tá na dúvida, espera. Nunca entra na dúvida. Entra na certeza. Nesse mercado a gente não prevê nada, a gente não tem certeza de nada. Mas trabalhamos com probabilidades. Então, vamos entrar na hora que a probabilidade estiver maior pra gente poder pegar nosso green. O gráfico está limitando. Começou a limitar em 1 e 2 velas negativas. Eu vou esperar uma oportunidade e vou fazer a entrada. Eu vou fazer uma entrada após esse 1,99. Se não bater, eu vou esperar. Minha saída aí vai ser no 2x. Se não bater, eu vou esperar. O que eu falei para vocês, justificar a entrada. Por que eu fiz essa entrada? Aqui eu peguei um green. Por que eu fiz essa entrada? O gráfico começou a limitar em 1, 2 velas, 1, 2 velas negativas. Eu esperei ele fazer a segunda vela negativa e fiz a entrada. Mas ressalta, esse gráfico ainda não é dos melhores para operar. Você tem que ter muito cuidado, tem que ter um certo conhecimento para operar aqui, para não cair numa vala. E um controle emocional para não entrar em uma atrás da outra e se perder. E é assim, a gente não opera porque a gente entrou e tem que operar. A gente opera porque o gráfico está mostrando que ele está bom e que ele está pagando. A gente entra, faz dinheiro e sai do mercado. Não fica entrando toda hora, não fica fazendo uma aposta atrás da outra. A gente busca tiros certeiros. Nem sempre a gente vai acertar, a gente tem que contar com o loss ali, tem que estar na nossa gestão. Mas vamos tentar sempre ao máximo entrar quando a probabilidade estiver a nosso favor e não contra. Se pegar do meio do gráfico para baixo, a gente vê desse meio do gráfico aqui para baixo, a gente vê um mar de vela azul. Isso aqui, para quem não tem controle, para quebrar a banca é 2 minutos e nem isso. Eu vou testar, fazer mais outra entrada. A hora que ele limitou essa segunda vela no 1,17, também vou buscar o 2x. Eu vou buscar o 2x até porque ele, nas últimas velas roxas que fez ali, ele fez 201, 239 e 243. E ele respeitou essa média de 2x. Conforme você for analisando, você vai vendo que o gráfico respeita algumas coisas. Algumas coisas se repetem, não é um padrão. As casas têm aquela probabilidade justa, né? Que seria os números vêm aleatoriamente, independente da hora, e não tem nenhuma ordem, nem nada que rege isso. Porém, se analisarmos o gráfico de um dia inteiro, de 2, 3 dias, conseguimos ver algumas similaridades ali, que nós podemos, não sei se podemos encaixar como padrão. Eu não gosto muito de falar padrão, eu gosto de falar tendências, porque padrão seria um negócio tá assim, entra, e não é bem assim, vai muito de uma análise completa que a gente faz do gráfico como um todo, as velas que estão vindo e etc. Então você vê que o gráfico tem tendências de repetir o que vem acontecendo. Para quem busca a vela roxa, tem algumas coisas mais específicas. Não que para o nosso não tenha nada tão específico, né? Para a gente buscar uma vela de 2, 3x não tem nada tão específico. Mas as velas rosas têm algumas peculiaridades. Se vier uma outra vela negativa aqui, eu vou fazer uma outra entrada. Eu vou diminuir o valor da minha mão, porque eu já peguei 2 greens. Ele já vem repetindo há bastante tempo. Bastante tempo assim, ele vem 1, 2, 3 linhas, ele vem respeitando essa limitação de 2 casas, e isso não vai se respeitar para sempre, uma hora ele vai quebrar. Nós pegamos uma transição ali, eu já estava analisando o gráfico há um tempo, uma transição de um gráfico ruim para um gráfico que começou a ficar bom aqui. Se a gente entra desse meio aqui para baixo,
a gente com certeza quebraria a banca, porque a quantidade de velas azuis que veio, ainda mais seguidas, foram absurdas. Então a gente começa a entrar quando o gráfico começa a tendenciar que ele vai pagar. E tem alguns indícios, e esse indício de limitar em uma, no máximo duas velas negativas, às vezes três e ele continua pagando, a gente consegue ter uma assertividade um pouco maior. A gente busca assertividade e fazer entradas conscientes com justificativa. A gente não vai entrar, fazer uma entrada sem justificativa. Você pode ver, eu peguei 3 entradas, 3 wins aqui, 3 greens, e as 3 entradas que eu fiz, eu fundamentei o porquê eu ia entrar. Eu não peguei e entrei por nada. Então eu usei uma técnica, usei um método para entrar. Eu estava consciente de que se desse loss, é um valor que para minha banca tá ok, eu vou aceitar. Se eu chegasse no meu limite de stop loss e o gráfico continuasse a ficar ruim, eu sairia e voltaria em outro momento. Você não precisa esperar tomar vários loss para parar. Dependendo de como o gráfico tiver, você entra e você nem opera. Não operar também é operar. Não operar também é operar. Se o gráfico tiver ruim, você não operar também é operar. Você faz uma análise no seu julgamento. Se o gráfico estiver ruim, você não precisa operar. Você não é obrigado a operar. Você volta no momento que ele estiver melhor. E como eu falei no início do vídeo, eu estava analisando há um tempo. O gráfico ele vinha bastante tempo nesse momento de recolhe. E provavelmente, um pouco antes de eu começar a fazer o vídeo, ele soltaria um PAG. Tanto que ele já soltou aqui. Isso aqui já podemos considerar um PAG. Se ele começar a recolher aqui de volta, ele já pagou razoavelmente bem, pagou 2 velas rosas, mas acredito que ele vai estender isso aqui. Mas eu não vou fazer mais entradas, como eu falei, ia fazer muito poucas entradas, explicar algumas coisas sobre método, e o meu foco é com o canal como um todo, e nesse vídeo também, mas é conscientizar as pessoas de que esse é um mercado muito bom, que você pode extrair dinheiro do mercado sim, só que com a mentalidade certa, com a mentalidade alinhada. Se você tiver com a sua mentalidade distorcida da realidade do mercado, o mercado não se brinca. O mercado é soberano. O mercado é soberano. Então, se você não respeitar o mercado e tratar isso como brincadeira, ele vai te quebrar. Ele vai levar sua banca embora. Então, ou você trata isso com seriedade, ou se você quer apenas se divertir e levar isso como uma brincadeira, você literalmente coloque um valor mínimo do mínimo e usa para recreação. Você sempre vai utilizar um valor que você não pode perder, não vai utilizar um valor que é para compromisso, para nada. Tem que ser um valor que não vai te fazer falta. E tenha em mente, se você está começando, não tem noção de nada, no começo não foca em lucro, foca em aprender, Tem vários sites que tem simulador, você pode aprender no simulador, você pode treinar ali no simulador, não precisa colocar dinheiro real, e vai fazendo suas simulações, as suas anotações, vendo se as suas estratégias são assertivas. O importante é aprender, até para você que é ali intermediário, já está atingindo uma consistência. Mesmo assim, não é porque você entrou que você tem que operar. Eu abri o gráfico, eu tenho que operar. Não, vocês viram quanto tempo eu fiquei aqui conversando com vocês e passando uma visão geral sobre stop loss, enquanto o gráfico não estava bom. E antes disso eu já estava olhando o gráfico há bastante tempo também, e o gráfico ainda não estava no meu julgamento bom para operar. Então, não é porque você entrou que tem que operar. Tem vários conceitos que eu vou passando para vocês ao longo dos vídeos. Esse é um vídeo de introdução aqui do canal. E vou passar mais estratégias. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. O que vocês querem ver de conteúdo. Mas vou trazer bastante conteúdo sobre stop loss, que é o que vai garantir a consistência. Eu quero ajudar vocês a pararem de perder e começarem a lucrar. Mas para
lucrar no longo prazo, a gente tem que pensar sempre no longo prazo, você precisa aprender a perder no curto. Então é isso, rapaziada. Deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Se tiverem ideias de conteúdos, podem marcar aí também pra gente trazer. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo, que eu vou trazer conteúdo de qualidade para vocês. Não vou cobrar nada, vou passar conteúdo de graça para vocês, de qualidade. Estou dedicando meu tempo aqui, que eu opero nesse mercado já tem 3 anos, então conhecimento de 3 anos vou trazer para vocês aqui nos vídeos. E deixa um like de vocês aí que fortalece e ajuda o canal.